Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Geisiane, né? Mas todo mundo me chama de Geise. E eu queria trazer um assunto muito delicado com vocês, pra fazerem vocês refletirem, né? Ou te ajudar de alguma forma, se você estiver passando por esta situação, por este momento e não sabe o que está acontecendo, não sabe como resolver. Eu quero falar com vocês sobre o terror noturno. O que é o terror noturno, segundo especialistas? Bom, o terror noturno são manifestações anormais durante o sono, como gritos e agitações do corpo, parecido com o sonambulismo. Geralmente desaparece aos 5 anos de idade. Acontecem associadas a transtornos respiratórios do sono da criança. São crianças que têm dificuldades para respirar enquanto dormem. A criança tem que ser cuidada no sentido de não ser contida, acordada, sabendo os pais que isso logo desaparecerá. Então isso é um transtorno do sono, né? Terror noturno. E que estava acontecendo com a minha filha. Para quem não sabe, eu tenho uma filha de 2 anos e a gente estava numa rotina um pouco, vamos dizer assim, desequilibrada, né? Uma rotina anormal. Não era normal a nossa rotina. Então ela estava indo dormir muito tarde, meia-noite, 1h. E durante a tarde ela não dormia, se dormia era pouca coisa, era um cochilinho. E o dia dela estava sendo muito agitado, então ela ficava comigo, às vezes eu ia para minha mãe, às vezes eu ia para minha sogra, ela brincava, ela se agitava muito. E quando chegava na hora do sono, durante a madrugada, ela dava esses gritos, esses berros, como se alguém tivesse cutucando, perturbando ela. E para nós que somos para nós muitas questões vêm na nossa cabeça. Será se é o inimigo? Será se é coisinha perturbando, né, como falo? E eu fui ler aqui na palavra, vou deixar esta palavra para vocês, que se encontra no livro de Salmos, de número 4 e o verso 8, que diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O que esse salmo quer dizer a respeito de tudo isso que eu estou falando? Esse salmo diz que se a gente deitar em paz, né, a gente vai dormir, porque o Senhor nos faz habitar em segurança. Primeiro, a gente tem que, antes de deitar em paz. Ou seja, nós temos que estar descansados, serenos. Vamos dizer assim, para nós adultos, por exemplo, temos que estar sem briga, sem mágoa, porque muitas das vezes quando a pessoa ou alguém briga com o esposo, briga com a esposa, acontece que a pessoa não dorme bem, né? Ou tem um pesadelo. Por quê? Porque muitas das vezes assiste um filme de terror, né? E isso dá brecha para que esse terror noturno aconteça. É uma questão psicológica? Sim. Por quê? Porque a minha filha, especialmente falando, ela estava tendo um dia agitado, então ela não estava deitando em paz. Ela estava dormindo de cansada, não porque ela queria dormir. Ela dormia porque ela estava muito exausta, já não estava mais aguentando de tão cansada. Talvez se ela tivesse dormido antes disso, não teria acontecido. E o que eu percebi? Eu fui pesquisar, né? Fui pesquisar o que seria, porque eu não estava sabendo lidar, eu estava assustada, eu não sabia o que fazer, ela me deixava... o terror noturno, quando a criança faz isso, ela está dormindo e no dia seguinte ela não lembra o que aconteceu.
Então ela dorme, é como se fosse o sonambulismo. Ela faz o berro, faz o grito, ou até mesmo anda pela casa. Tem crianças que acontece isso. E com isso, a gente acha que não é normal. Mas a orientação médica é para que não acordemos a criança, né? Diz, a criança ela tem que ser cuidada no sentido de não ser contida, ou seja, acordada. Então a gente tem que ficar de olho quando ela dá essas crises nela e não acordar, né? Porque ela vai dormir novamente, é como se ela estivesse num pesadelo, num sono, num sonho. E o que eu, como mãe, né, resolvi fazer? Eu resolvi mudar a rotina. Sim, eu resolvi mudar a rotina. Como alguns sabem, meu esposo tem uma lanchonete e depois o expediente lá acabava por meia-noite. A gente chegava em casa quase 1 hora, então ela dormia a caminho de casa. E isso estava gerando muito esse terror noturno. O que eu faço? Eu vou de bicicleta, volto cedo, né? E com a quarentena acontecendo, eu resolvi mudar de vez a rotina. O que acontece? Ela comeu, né? A mãe tá falando pro pessoal, tá bom? E o que acontece? Ela dorme cedo. Meu Deus, senão suja. Ela dorme cedo, né? Acorda cedo. Eu dorme cedo. Brinca. Toma café da manhã. Eu não me faço café amanhã. Assiste TV. Ela assiste TV, ela almoça, depois ela dorme mais um pouquinho. Às vezes de tarde ela dorme, às vezes ela não dorme, ela brinca. Aí toma o café da tarde. Aí lá por 6 horas eu já estou fazendo a janta, né? 6 horas, aí 7 horas, 8 horas eu dou a janta pra ela. E entre 8 e 9 horas eu coloco ela pra dormir. E deito com ela na cama, leio um livro, uma historinha, nós fazemos uma oração e fico ali com ela até ela dormir. Aí ela dorme e nada de terror noturno. Ela acorda às vezes de noite ou ela chora, mas nada de berrar, assim. Ela chora assim, pronto, já para. Mas a agitação, os gritos, os berros foram embora. Muitas das vezes a gente acha que por falta de conhecimento a gente acaba se prejudicando e prejudicando a nossa criança. Então eu quero deixar isso para vocês, não façam isso, né? Procure pesquisar, procure saber o que está acontecendo para você resolver de uma maneira saudável que não vá prejudicar o seu filho. E a palavra de Deus diz que nós temos que dormir em paz. E quando a gente faz isso, a gente não tem pesadelo, a gente não tem, né? Por exemplo, quando a gente assistir um filme de terror, a gente vai com a nossa mente meio que agitada, dormir com a mente agitada. E acontece que a gente acaba tendo pesadelo. Agora, muitas das vezes, quando a pessoa vai orar de madrugada ou ora antes de dormir, muitas das vezes Deus revela algo para aquela pessoa em sonho. Você né? quer seu nome? Por quê? Porque aquela pessoa, ela orou, ela foi dormir em paz. E quando a gente dorme, a gente vai para a subconsciência. É como se nossa alma tivesse uma elevação do nosso corpo e ali tivesse uma briga espiritual. Né, uma briga espiritual entre, vamos dizer assim, o bem e o mal. Se você foi dormir em paz, o bem vai prevalecer e Deus, ele vai, né, dar aquelas revelações, ele vai, né, vai te dar saídas até mesmo para alguma solução de algum problema. É meu nome. Para alguma solução de um problema que você precisa. E enquanto você for não dormir em paz, sem Jesus, sem o Senhor, né, você vai acabar tendo um pesadelo. A criança vai... É meu nome. Vai acabar tendo um terror noturno. Então, esta mensagem que eu quero passar para vocês, procure conhecimento, procurem estudar, vamos ler a palavra. Se vocês gostarem desse vídeo, deixa um like, curte, compartilha. Desculpa, gente, mas ela quer aparecer, então que fala assim, curte aí, pessoal. Se vocês gostam desse vídeo, então curte, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal. E se vocês quiserem algum tipo de vídeo, comentem
pra mim estar olhando e quem sabe até mesmo trazendo informações pra vocês, ok? Mil beijos e fiquem com Deus. Tchau! Tchau!